De volta ao nosso Sala de Embarque, hoje com o Ronald Krumenauer, da Agenda 2020. Conversávamos sobre as pautas principais com as quais a Agenda 2020 mais se preocupa, né? Gestão está no cerne de todas elas, e a gente falava especificamente sobre educação. E aí entra a questão muito discutida e ainda não implementada, que é a meritocracia. Este é um caminho que a agenda sugere? Rodrigo, sabe que meritocracia no Rio Grande do Sul parece palavrão, né? A gente fala isso e as pessoas saltam assim com uma rispidez em cima disso, como se estivesse falando algum absurdo, quando na realidade, em tudo na vida para a gente crescer é com meritocracia, né? Se o teu programa não vai bem, tu não vai continuar executando esse programa, né? Se eu não tiver um bom desempenho na condução dos projetos da Agenda 2020, eu serei substituído. É tão simples quanto isso faz parte da vida, pelo menos deveria. No Rio Grande do Sul, na questão específica da educação, o plano de carreira atual, que ainda vigora, ele é da metade da década de 70. É difícil, mas muito difícil de acreditar que da metade da década de 70 até agora não tem nada para se modificar, né? É comemorado como sendo uma grande conquista, apesar de ter sido feito por um militar, na época do regime militar, mas nesse caso serve, né? E simplesmente não se discute as modificações. O que tem de importante nesse plano de carreira e o que a gente poderia alterar? Esse plano, na época, ele foi feito porque a maioria dos professores ou das professoras, que a maioria são mulheres, elas terminavam o antigo segundo grau, o ensino médio agora, na época chamado de normal ou magistério, né? E ficava por isso mesmo. Né? Não estudavam mais e tal, e iam dar aula. O plano de carreira, quando foi implementado na década de 70, foi para incentivar que essas professoras fizessem um curso superior, o que de fato ocorreu e que é muito bom em termos de resultado e bom também para os alunos e para a educação gaúcha de um modo geral. Então hoje a grande maioria dos professores estão nos níveis mais altos e poucos nos níveis mais baixos. Como é que a gente vai incentivar alguém a começar uma carreira de professor se o nível básico vai pagar R$ 1.200, R$ 1.300, menos do que isso até com 20 horas, e somente lá nos níveis 5 ou 6 vai chegar com um salário mais digno de R$ 4 ou R$ 5 mil? Precisa se modificar essa lógica. Tu está falando em oferecer um teto muito baixo para ele. Na realidade, o início de carreira é muito baixo, diferente de todos os outros estados brasileiros. Não, e a ascensão dele não é muito maior do que isso também? Eu não tenho até como evoluir na carreira. 5 mil, alguma coisa do tipo, tá? Mas tu só vai poder modificar isso se tu fizer alterações. Uma das questões que foi implementada em 2011 no Brasil foi a questão do piso, que até hoje não é cumprido pelo Rio Grande do Sul. Nesta mesma lei do piso, dizia o seguinte, que além de ter que pagar o piso, que nós não pagamos no estado do Rio Grande do Sul, os planos de carreira que estivessem defasados deveriam ser modificados, coisa que o Rio Grande do Sul optou em não fazer. Santa Catarina fez, Paraná fez, Minas Gerais fez, Ceará fez, um monte de estados fizeram. O Rio Grande do Sul optou em não fazer. Perfeito. Tem possibilidade de fazer isso ainda hoje? Pela lei do piso, não. Mas com uma lei estadual, com um projeto de lei estadual sendo aprovado na Assembleia, tem. Eu acho que, inevitavelmente, até o máximo no ano que vem, em 2017, o governo atual terá que encaminhar uma alteração no piso, né? No plano de carreira. E essas alterações, elas vão ter que ser, no mínimo, para alterar essa questão do básico, de poder ser mais atraente, e segundo, de tirar os chamados penduricalhos. Então, tu tem, por exemplo, remunerações que contam com difícil acesso em estradas que eram muito ruins quando isso foi implementado, que hoje estão asfaltadas e continua valendo escolas de difícil Novo acesso. Hamburgo mesmo, que antigamente era difícil acesso, então, que hoje estão no meio da comunidade. Perfeito, acho que todos os municípios têm exemplo. Porto Alegre tem inúmeros lugares que eram de difícil acesso e que continuam valendo. Aí tu pode dizer, bom, mas é que assim mesmo ainda é muito baixo. Mas então vamos limpar esse negócio. Mudar o plano de carreira não significa piorar o plano de carreira. Mudar o plano de carreira significa tornar ele mais atraente. Essas discussões precisam ser feitas. Agora, quando não há disposição de sequer iniciar a discussão, aí
aí provavelmente a gente vai continuar nessa situação, não se paga o piso, vai se ter greve todos os anos, se não todos os semestres, prejuízo da educação, resultados ruins da educação. O Rio Grande do Sul era referência em educação no Brasil e hoje está lá atrás. Só para te ter uma ideia assim, de uma questão que é importante, a última avaliação do IDEB, que é o Índice de Educação do Ministério da Educação, no ensino médio, o Rio Grande do Sul pulou, na última avaliação, de 7º para 2º lugar. Sabe quanto é que foi a variação da nota? Passou de 3,4 para 3,7. Significa que um filho teu ou meu chegasse em casa e dissesse, olha pai, melhorei, porque agora a minha nota passou de 3,4 para 3,7. Para te ver o quanto que isto está mal no Brasil, que só essa variação de 0,3 fez o Rio Grande do Sul passar de 7º para 2º lugar. A Agenda 2020 ela é composta por 1.000 voluntários, é isso? Mais de 1.000 voluntários. A gente está falando aí em ONGs, em diversas entidades. Em universidades, em entidades empresariais, entidades de trabalhadores, os mais diferentes segmentos da sociedade. E grandes empresários. Né? Grandes empresários também. Que são referências em gestão, suas empresas são referências nacionais e internacionais em todos os seus segmentos, nos mais diferentes segmentos de atuação. Perfeito, A gente falava perfeito. do Biderman, a gente falava, atualmente o presidente é o Busnello, né? Exatamente, da Toniolo Busnello, né? Fazem parte Jorge Gerdau e o Rompeta, fazem parte a família Sirotsky, né? Sim, Sirotsky. Júlio Motim da Pãovel, Walter Lide da CMPC, falando das maiores empresas do Rio Grande do Sul. Né? Por que a dificuldade de fazer com que essa inspiração do meio privado ela não faça parte da vida, do dia a dia, da gestão pública? Tem várias explicações para essas, tá? Assim, a histórica de todas é a nossa dualidade grenal, né? A gente parte do princípio que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos divididos em gremistas e colorados. Tá? Chimangos e Maragatos. Chimangos e Garadas. Essa questão do gremista colorado, eu acho que isso aí, na realidade, não é verdade. Na realidade, eu acho que é 90% para um lado e 10% para o outro. Tá? No caso azul, pela não, no caso é o seguinte, 45% antigremistas, 45% anticolorados e tem uns 10% que são gremistas ou colorados. E o anti não constrói nada, né? Então, aí que está o negócio. Assim, mesmo o final do domingo perfeito é se o meu time ganhou e o outro perdeu, né? Tristeza. Se for para escolher, pelo menos que o outro tenha perdido, né? Mais ou menos essa é a lógica. Isso não tem problema nenhum no futebol, se ficar só no futebol, né? O problema é que a gente leva isso para tudo, né? A gente discute as coisas sanguineamente e aí a gente não consegue levar adiante gestão. Então, tu pega, por exemplo, o caso dos governos do Rio Grande do Sul. Se a gente pensar Brito, Olívio Dutra, Germano Rigoto, Ieda Cruzius, Tarso Genro, José Ivo Sartori. Bom, tu tem 2 do PT e 3 do PMDB aí, e 1 do PSDB. Nem teve uma variação tão grande de partidos, né? Tem afinal 3 do PMDB. São pessoas. E de certa forma, todos os outros partidos participaram. São pessoas, né? Completamente distintas, mesmo do mesmo partido. Então, nós não só trocamos de partido a cada 4 anos, né? Então a gente não tem um segmento de gestão, que os problemas do Rio Grande do Sul não têm como ser resolvidos em 4 anos. Isso é uma ilusão que não se sustenta em pé. Como tu tem uma mudança de perfil de pessoa, de gestão completamente diferente. Alguns estados que conseguiram ter uma sintonia maior entre essa questão pública e privada conseguem ter uma gestão mais longa. São Paulo é uma exceção por todos os sentidos, então eu não vou falar de São Paulo, né? Porque aí São Paulo isoladamente seria um país desenvolvido, né? Mas pega, por exemplo, Pernambuco, que mesmo com um governo socialista, como era o caso do ex-governador, do falecido ex-governador Eduardo, como é o caso do governador atual, implementou sistemas de gestão fiscal exatamente como os modelos de empresa. Espírito Santo, que vivia uma crise tremenda no final da década de 90, o governador Paulo Artung, que agora foi reeleito em 2014, nos últimos 4 mandatos, 3 vezes ele foi governador, implementou também em parceria
com a iniciativa privada, sistemas de governo. Neste atual governo, a gente está conseguindo evoluir em algumas coisas, não só da Agenda 2020, como também com o PGQP, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, nas questões de gestões, que, aliás, já foi feito um investimento de mais de 50 milhões nos últimos anos, e muitos desses investimentos se perdem totalmente porque numa mudança de governo muda a lógica. No momento que a gente conseguir fazer essa sintonia e saber que pelo menos a despesa tem que ser no máximo igual à receita, e que se não dá para o ano que vem, em algum momento aí do futuro, 4, 5 anos, nós vamos precisar fazer esse encontro e a partir daí poder ter dinheiro para investimento e para ter retorno para a sociedade, a gente vai começar a trilhar novamente um caminho de desenvolvimento. Qual é a boa notícia para a nossa região aqui? No Novo Hamburgo, tu falavas que as análises que vocês realizaram recentemente e esse foco que vocês estão dando agora, qual é a boa notícia e qual é a notícia não tão boa para Novo Hamburgo, por exemplo? Olha, a boa notícia é que, por exemplo, nessa questão que a gente falou da gestão fiscal, né, a despesa de pessoal, por exemplo, ainda é algo muito controlado aqui comparado com estados. O custo do pessoal é um pouco mais de 40% da total da receita da corrente líquida. Por exemplo? Não, ao longo dos anos, né, ao longo dos anos. Essa série é desde 2005 ou de 2007, que é o índice FIRJAN de gestão fiscal. FIRJAN é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e ela acompanha com esses índices todos os mais de 5.500 municípios brasileiros. Não tivemos sobressalto nesse conceito. Não teve um sobressalto. Isso é uma boa notícia. A geração de empregos em Novo Hamburgo, principalmente por ser uma cidade polo de comércio e serviço, ainda é bastante aceitável, em torno de 60% mais ou menos da população economicamente ativa. A população economicamente ativa é em torno de 55% da população total. Encontra emprego aqui, o que é bem acima da média do Rio Grande do Sul e a maioria dos municípios aqui perto de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, de modo geral, apresentam situação semelhante, né? A notícia negativa são as questões aquelas que foram já apontadas de educação. Vale a mesma lógica para o Estado, para as escolas municipais, é muito ruim o desempenho. A segurança, que é um problemão, né? No caso de Novo Hamburgo, por exemplo, o tráfico de drogas aumentou 600% em 10 anos, o número de ocorrências, né? O número de homicídios por 100 mil habitantes, que é a maneira como se avalia no mundo inteiro, né? São mais de 30 homicídios por 100 mil habitantes. O aceitável são 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então, tem algumas questões assim de educação, de segurança, saneamento básico, que os municípios da região aqui têm exatamente o mesmo mau desempenho que o Rio Grande do Sul. Ronald, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu preciso te fazer uma pergunta que eu normalmente faço ao nosso telespectador, ao nosso convidado, para ilustrar para o nosso telespectador, né? Estamos chegando da nossa viagem, né, aportando num novo lugar. Esse lugar é o nosso Rio Grande do Sul daqui a alguns anos. Um estado muito melhor para viver, para ser feliz, para construir a sua vida, o seu negócio, para poder se desenvolver. Que lugar seria este? Olha, eu acho que tem duas coisas básicas. No curto prazo, o desespero todo é a segurança. No médio e longo prazo, é educação e economia. A educação, a gente poder dar um salto de qualidade. O estado que conseguir fazer isso vai se destacar no Brasil. O Rio Grande do Sul, infelizmente, entrou para a média, ele já era acima da média, ele hoje está na média do Brasil, né? E a questão da geração de emprego vai ser uma consequência. Como é um estado muito distante dos grandes centros brasileiros e o Mercosul, infelizmente, não decolou, a nós aqui, por exemplo, de questões de inovação e tecnologia, com os parques tecnológicos já constituídos, um aqui em Novo Hamburgo, Campo Bom, o de São Leopoldo, de Porto Alegre, do Tecnopuc e outros 8 ou 10 parques que estão sendo desenvolvidos, isso pode nos levar a um outro patamar de desenvolvimento. Muito bem. Obrigado pela tua participação, tua presença aí conosco e muito sucesso com a Agenda 2020 nessa caminhada. Ok, muito obrigado pela oportunidade. A gente fica por aqui e volta na próxima semana com mais uma entrevista para você. Até lá.